Boa tarde, pessoal. Meu nome é Robson e eu vou fazer agora um documentário sobre o meu filho. E é um documentário sobre autismo. Eu tive a graça de ter uma criança autista e vou passar algumas informações para os pais. Às vezes nós corremos muito atrás e não achamos todas as informações no mesmo lugar. Então eu quero fazer uma série de vídeos e vou colocar, e esses vídeos estão sendo editados. E a verba que foi gerada com esse vídeo, ela vai ser usada para o desenvolvimento do meu filho. Eu tenho duas crianças, uma criança de 8 anos e uma criança de 3 anos. O Gabriel Ian tem 8 anos e ele é autista. Ele está no nível de espectro autismo. Ele tem muito comportamento de autista, vários traços, como são chamados por especialistas, mas ele ainda tem algumas coisas e eu quero mostrar ele para vocês. Ok? Obrigado, um abraço a todos os pais. Vamos lá. Aqui dentro da minha casa. Esse aqui é um dos meus filhos, o Rafael. Oi, Rafael. Oi? Tá joia? Que você tá brincando de vampiro? Hã? Que isso? É o bicho, é? Esse é o Gabriel. Macaco? Esse é o Gabriel. Como ele gritou, o Gabriel ficou curioso. Então, o autista, quando a gente chama o nome dele, ele geralmente não responde. Um dos comportamentos que o Gabriel tem, olha só, o irmão dele tá com o urso nele, mas ele não revida. Inclusive, quando ele vê o irmão em algumas situações de risco, mexendo em fios, pegando instrumentos que cortam, como tesouras, ele tira da mão do irmão. Então ele tem assim a noção de perigo. Ele é tido como um espectro autista. O autista, alguns traços do autismo é que ele não olha nos olhos quando vai conversar com as pessoas. E ele tem um transtorno compulsivo, tá? Possessivo. Então ele fica com alguns objetos. Então ele já teve um caso que ele ficava pegando muito capim, pegando mato. E agora ele tem esse que ele chama de cintinho. É uma coleira de cachorro que fica na mão dele, tá? Então pequenos objetos, ele gosta de pequenas coisas. Ele colocou um vídeo aqui. Ele sabe ligar o computador, achar os vídeos e ele coloca, tá? Então ele fica fascinado. Ele já viu esse vídeo hoje, já quase 2 vezes, tá? Então ele passa um tempo assistindo o vídeo e o tempo correndo. Olha só, alguns traços é a agitação das mãos, tá? É por isso que eles ficam pegando os objetos. Eles têm agitação nas mãos, nos pés, tá? O Gabriel ele fica em alguns momentos agitação muito alta, e quando ele está prestando atenção, principalmente em filmes, em desenhos, em filminhos, né? Ele não fica, ele fica mais calmo. Ele toma Neuleptil, que é um calmante, não chega a ser uma medicação, é só para evitar um pouco essa agitação, tá? Existem remédios para concentração e outros medicamentos. Se puderem ser evitados, os transtornos que causam são muito grandes. Então é indicado medicação só em casos muito severos de autismo, não como o do Gabriel. O Gabriel tem a comunicação prejudicada, o autismo dele é vinculado à comunicação. Apesar de gostar de ficar em ambientes que tem uma criança, dificilmente ele interage, ele começa a interação. Mas se uma criança ou se alguém interagir com ele, ele responde, né? Ele não tem uma totalidade de comunicação, mas basicamente ele consegue, né? Olha só, um momento de agitação nas mãos relacionados ao objeto, tá? Daqui a pouco eu vou pedir para ele falar algumas coisas. Quando a gente estimula, ele fala. Então esses momentos são importantes de estimulação. Nós não devemos tentar pressionar o autista, porque o autista ele é normal a seu jeito, tá? Nós somos normal à nossa forma de desenvolver e o autista é ao modo dele, tá? Olha só, ele está passando o desenho e ele olhando para o outro lado, tá olhando para o céu, tem uma árvore lá fora, ele fica olhando. Olha só. Geralmente o autista fala o nome da função das coisas. Então ele olha para uma fechadura de uma porta e ele fala, abre a porta. Ele pega o prato e ele fala, vou comer. Ele não fala prato, tá? Então o Gabriel demorou
O Gabriel demorou muito para aprender o nome das coisas, tá? E agora ele ainda tem coisas que ele não sabe o nome, tá? Dificilmente ele sabe o nome. O autista também faz alguns sons, tá? É constante. O Gabriel passa horas e horas do dia, quando ele não está assistindo desenho, ele está fazendo alguns barulhos e às vezes ele imita o som dos desenhos, ele canta música, então do nada. Nós também fazemos isso, né? Às vezes cantarolamos, mas a intensidade com que ele faz isso é muito grande. Olha só, o irmão dele gosta dele, o irmão dele é um prega com ele, às vezes até agride ele, olha só, maltrata ele e ele não reage. Tá? Ele é muito doce. Algumas crianças desenvolvem olha só, o Rafael tá brincando de morder e ele achou engraçado. Agora eles vão correr. Olha só. Ó, o Gabriel correu pra cama. É um quarto que tá em reforma. E ele tá evitando que o irmão dele morda ele. Só. Mas ele não agride, não dá tapas. O que o Rafael tá fazendo? Gabriel, o que ele tá fazendo? O Gabriel desenvolveu um traço de ecolalia. Então ele responde algumas perguntas, mas ele não relaciona a pergunta que a gente faz com o que ele deve responder. Com o raciocínio e a pergunta são desvinculados, né? Então ele responde algumas coisas por rotina. Assim, ele aprende qualquer tipo de rotina. Impressionante como o autista ele tem habilidades com rotinas. Tá? Ele não desenvolve rotinas, você pode criar rotinas para ele. Então nós temos que ter cuidado para que eles não se associem com um tipo de rotina agressiva, violenta. Por exemplo, o autismo tem tendências a criança se tornar obesa. Quando gosta de um tipo de comida, gosta muito e quer comer só aquilo o tempo todo. Tá? Então o Gabriel nós temos maior cuidado, apesar dele já estar acima do peso, né? Mas eu mesmo que sou o pai dele, vocês podem perceber que eu não sou nada esbelto, o irmão dele também já é bem fortinho, tá? E é um pouco hereditário a questão de ser gordinho. Mas essas crianças tidas como especiais, né? Elas podem adquirir isso facilmente. Olha só, a priminha dele está aqui em casa, mas ele não brinca, tá? Só se interagir com ele. E ele está tentando evitar o irmãozinho dele. O irmãozinho dele tá, como eu estou junto, tá? O Rafael quer o tempo inteiro ficar atrás dele. Tá? Isso aí pode se repetir centenas de vezes durante o dia. Olha, então, agora que ele está aprendendo a sociabilizar, né? Ele tinha a sociabilização bem comprometida, tá? Ele queria ficar sozinho o tempo todo. Então, o autista geralmente ele tem resistência ao toque, ele pode desenvolver agressividade. Mas o Gabriel aprendeu a brincar com o irmão dele. Ele gosta muito de brincar com o irmão. Na verdade, a brincadeira dele é correr. Ele não está nem entendendo bem. Ele sabe que ele corre e o irmão corre atrás. Isso para ele é como um pega-pega, né? Mas ele não sabe o que pode acontecer se o irmão dele pegar ele. Ele está preocupado em correr. Olha só. Então, no momento que ele está se divertindo, corre muito. As crianças com autismo, quando não querem alguma coisa, podem se jogar no chão ou se machucar de propósito. Tá? Às vezes a pessoa pensa que determinada criança é peralta, tá? Mas é só autista mesmo. Tá? Às vezes a criança grita em locais inapropriados. A criança ela tem algumas rotinas inapropriadas e pode se tratar de um autismo. A criança não gosta de ficar perto de outras pessoas, não olha diretamente nos olhos dos adultos, tá? Agora eu vou chamar ele para vocês verem que ele responde. Gabriel! Oi? Oi? Fala oi para todo mundo aqui. Oi, todo mundo. Então, o Gabriel ainda tem uma outra coisa do autismo. Além de ser muito carinhoso,
tem o que é chamado de ecolalia. E quando a gente faz uma pergunta, ele faz... Pra cá, Gabriel! Ele faz a pergunta também. Normalmente, a pessoa que é totalmente autista, ela não tem esse estímulo. Você chama e ela responde. Não tem. Gabriel, como você chama? Ana Maria. Essa é sua mãe. Sua mãe. Como você chama? Figueiredo dos Santos. Como é que é o seu nome? Nome Gabriel. Gabriel. E o seu irmão? Bom. Rafael. Olha só, tô tentando olhar nos olhos dele, ele não quer olhar. E o papai? Show. E a mamãe? Ana Maria. Ana Maria? O que você tá fazendo? Não. O que você tá fazendo? Tá baixando? Nesse momento ele está tentando procurar entender o que a gente está falando. Você está brincando? Tá brincando? Com quem que você está brincando? Por que tá brincando? Dá um beijo, dá? Ah, que gostoso. Sentiram? Então, olha, agora ele ficou meio constrangido porque ele não entendeu o que a gente falou. Então, o cuidado que temos que ter é para não pressionarmos, para que eles não fiquem constrangidos. O autista ele tem que se sentir num meio muito tranquilo para ele desenvolver. O desenvolvimento ele não é promessa em nenhuma área, tá? Pode acontecer um desenvolvimento súbito, como pode não acontecer. O ideal é que não se acredite, não se fique apegado em promessas ou em expectativa que alguma medicação possa curar, porque o autismo não é uma doença. Eu nasci loiro dos olhos verdes e isso eu não escolhi. Eu nasci dessa forma, tá? Eu sou gordo, também não escolhi nascer gordo, tá? E apesar de muitas dietas e regimes, continuo gordo, é uma coisa genética. Então o dele é a mesma coisa, uma coisa genética. E é importante saber que ele dessa forma ele é feliz. O que você tem que evitar é a tristeza, então ser normal, né? Ser felizmente normal. Tem algumas áreas na minha casa, como o fundo da casa eu tenho um dojo, um tatame onde nós fazemos treinamentos. Eu dou aula particularmente de luta e também dou aula para segurança, para vigilantes. Sou um professor de formação de vigilantes e a mãe deles é professora a nível de ensino fundamental. Foi um choque grande para nós pela forma que a notícia foi nos dada, mas hoje eu tenho como evolução da minha pessoa para desenvolver o nosso caráter. Os autistas eles não sofrem por serem autistas, tá? E nós também não devemos sofrer porque temos um autista. Ok, pessoal? Bom, vamos ver um pouco mais sobre o Gabriel. Tá? O Gabriel ele dorme normalmente, ele come normalmente, ele frequenta escolas, ele está no terceiro ano do primário, seria a segunda série antiga, na nossa segunda série antiga, então ele está no terceiro ano. E uma dica que eu quero dar para você que é pai de autista, a minha esposa é professora ou funcionária pública e hoje ela trabalha por 30 horas e recebe por 40, então ela tem direito. Uma coisa que nós não sabíamos, demoramos para descobrir isso, ninguém avisou, ninguém falou, então se você não correr atrás de tudo que é possível, eles podem ter um auxílio-doença dependendo do grau do autismo, tá? É um direito deles e você pode correr atrás disso. Mas eu já vou dizer que você vai passar por uma humilhação, porque a princípio eles verificam a questão da renda e não liberam de jeito nenhum. Nós mesmos, como não achamos totalmente necessário, né, temos um bom plano de saúde, não corremos atrás. Mas você que não tem, não desista, vá no advogado e só assim você consegue até conseguir talvez um auxílio-doença para o seu filho. E aí você pode pagar alguma coisa, uma natação, né? Em Goiás nós temos o CRE, tá, que faz esse trabalho. Olha só a agitação, né? Os momentos de agitação. Bom, outra coisa também que é direito dele, ele estuda e tem uma professora especialmente para ele na sala, uma professora de apoio. Então você pode entrar com a solicitação, você tem que arrumar um laudo, é muito difícil, os médicos não gostam de dar laudo de autismo, porque eles querem avaliar o nível, então é uma coisa que demora, tá? Você tem que procurar vários especialistas para achar um que tenha coragem de emitir um laudo. Aqui em Goiânia foi complicadíssimo fazer isso, é uma falha que nós temos aqui em Goiânia, tá? Um profissional que deu o laudo,
E ainda assim eles colocam como transtorno global, então pode ser qualquer coisa. É como se fosse uma doença genérica, eles não querem especificar o nível da doença nem nada, então a dificuldade de aposentar por causa disso, tá? Então procure muito apoio, procure se informar e pode fazer perguntas para nós. Hoje ele tem uma professora de apoio, fica na sala para ele, tem um outro coleguinha que é hiperativo, dentro da mesma sala de aula, e estuda com crianças normais, apesar do comportamento dele ser diferente, e a professora trabalhar com ele de modo diferente. Não é? De qualquer forma, ele está na escola para responder ao convívio com as crianças. Tem funcionado? Bom, por enquanto sim. Ele tem desenvolvido de forma normal. Ele não chega a sociabilizar na escola, mas as crianças procuram muito ele acaba respondendo. Eles aprenderam estimular ele nas brincadeiras. E às vezes ele participa, às vezes não participa. Mas se é uma brincadeira que tem agitação, grito e corrida, aí ele participa, porque é mais a característica dele, tá? Ele mesmo ligou o desenho, ele ligou o computador, ele gosta de música, ele canta música decorada muito mais do que eu. Ele inclusive assiste filmes em inglês, ele canta músicas em inglês. É impressionante o que ele pode fazer. O autista, ele impressiona a gente, ele é brilhante, tá? E nós somos incapazes de perceber o valor deles e às vezes nos frustramos por ter um parente, um filho que é autista. Mas eu vou dizer para você, não desista, persevera, tá? Cria o seu filho. Eu decidi criar o meu filho como uma pessoa normal, então nós vamos procurar ajudar ele o tempo todo, tá? Nós vamos procurar ajudar enquanto nós estivermos por aqui, tá? Pessoal, obrigado. Depois nós vamos seguir com mais algumas coisas sobre autismo. O Gabriel, por exemplo, mais um dado que eu quero dar é que o equilíbrio dele é perfeito. Ele na coordenação motora fina, que é a escrita, ele não consegue. Mas o equilíbrio, tá? E a outra coordenação é normal. Interessante que, por exemplo, ele aprendeu a mexer com o mouse do computador. E é um tipo de coordenação fina. O mouse é muito sensível e ele consegue pôr o mouse onde quer. Agora, para escrever com lápis, com a caneta, ele não consegue de forma alguma. Tá? Então, porque é uma coisa que não está dentro do interesse dele. Quando crescer e os interesses forem mudando, aí ele vai mudando e vai adquirindo algumas habilidades. Gabriel, o que você está fazendo? Ele não sabe da história das coisas que ele fala. Tá? Mas ele já veio, já me abraçou. A gente responde sempre com muito carinho para que ele continue muito próximo da gente, porque isso facilita o aprendizado dele. Não é? Não é? Tá. Tá? Certo? E ele faz oração para dormir todos os dias. E ele canta as musiquinhas também. Canta a musiquinha. Canta a musiquinha. A formiguinha cortar foi a careca. Foi de uma terça a tarefa. A formiguinha cortar foi a careca. Foi de uma terça a tarefa. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. 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 Porque Não, o teu sobra. olha só, o autista tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Esse é o olhinho do autista. Tá, pessoal? Fico feliz em ajudar os pais. Mantenham sempre a cortesia com o seu filho. Se ele aprender a ser cortês, tá, vai ser uma coisa muito boa. Você recebeu um anjo na sua casa. Olha só. O Gabriel me abraça e o Rafael quer também. O Gabriel o tempo todo abraçando, às vezes beija, né? Agora eu vou perguntar algumas coisas para ele. Então eu vou me sentar
Eu vou me sentar para ficar no mesmo nível que ele e eu vou fazer algumas perguntas. Oi? Oi? Como você chama? Chama Gabriel e eu quero Como é que é? Como é que você chama? chama Outra coisa que o Gabriel tem é colalia. Um dos sintomas que podem aparecer com autismo é a repetição e não ligar o termo com o pensamento, né? A gente pede alguma coisa e não entende o que é. Quantos anos você tem? tem 7, Não, você fez aniversário. 8, Ah, lembrou? Quantos anos você tem? 8. 8. Ah, como é que é o nome do seu papai? Hop, fechou. É, e da sua mamãe? Ana Maria. Você tem irmão? Rafael. Você tem irmão? Mão. Você tem irmão? Mão. Como ele chama? Então ele tem algumas palavras programadas. Como seu irmão chama? Chama Ana Maria. Não, é sua mamãe, Ana Maria. Gabriel. Meu Deus. Gabriel é você. Vamos começar de novo. Como é que você chama? Gabriel e eu quero no chão. E seu irmão? Rafael. E o seu papai? Fechou. Muito bem. Onde você mora? O Amin 2. No Amin 2, tá. Pai, Então são coisas que eu ensinei pra ele. pai, eu quero. Bom, se alguém perguntar exatamente na ordem, ele sabe falar. Papai, eu quero. Não, filho, agora não vai dar. Bom, então a gente se perguntar na ordem certa, ele vai dar todas as informações. A preocupação é se alguém fará isso, porque o autista ele se irrita com alguma facilidade, né? Quando ele interpreta que não está sendo compreendido ou quando ele não compreende alguma coisa. Tá? Então, se você começar a pressionar, é a pior coisa. A recomendação é deixar bem à vontade e perguntar as coisas quando eles estiverem dispostos a aprender realmente. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Depois a gente faz mais algum vídeo para ajudar vocês. Parabéns, pais autistas, tá? Vocês estão com eu nem vou dizer que é uma luta, vocês estão com uma experiência de aperfeiçoamento, ok? Felicidades a todos vocês, porque o importante é ser feliz, ok? Não é ser normal o importante é ser feliz. Não é, Gabriel? Fala tchau aqui. Tchau, filho. Papai vai desligar, vem cá. Vem falar tchau aqui para todo mundo. Tchau. Tchau.